feriado, fim de semana, local aí, a Orla, né, um local onde, bom, segundo as determinações, não deveria ter pessoas nesse horário, né? Então vamos saber lá como é que está a situação ao vivo com Bessi Cavalcante. Boa noite para você, Bessi. Oi, linda. Boa noite para você e para todos. A gente fala ao vivo aqui do Largo de Tambaú porque o decreto que estabeleceu maiores restrições aqui para a Orla de circulação de pessoas vale até o domingo, dia 4, o próximo domingo. Mas o que a gente percebe aqui, o que a gente tem percebido ao longo de toda a semana, muitas pessoas passeando, fazendo atividade física quando só era permitida até as 4 horas da tarde, e a gente vê como se fosse um domingo comum, como se a gente não estivesse em pandemia. A gente mostrou aqui no Jornal na Correio na segunda-feira, o repórter Sérgio Montenegro estava aqui nesse mesmo lugar que eu estou, no Busto de Tamandaré, e a gente já via bastante movimentação, mesmo sendo um feriado por força de decreto. Hoje é um feriado comum, normal, não precisaria de decreto para ser feriado, mas a gente vê como se as pessoas estivessem, agora nas imagens do repórter cinematográfico Alex, a gente pode ver que é um dia comum de feriado. A gente vê muita gente passeando por aqui, brincando, gente inclusive sem utilizar máscara, linda. A gente viu um grupo de adolescentes mais ali na frente que também não está usando máscara. A gente tem vendedores ambulantes no calçadão, a gente tem a presença da polícia por aqui, a polícia militar e alguns carros da fiscalização, da Secretaria de Meio Ambiente também aqui no Largo. Porém, a imagem que a gente tem, que vocês podem ver, a constatação da gente é essa, muita movimentação aqui na Orla de Tambaú. E durante a tarde a gente deu uma volta pelo centro da cidade. Lá a situação foi um pouco diferente, a gente conseguia ver que as pessoas de fato não estavam circulando. Talvez também por ser o centro e ter mais comércios, os comércios estarem fechados, mas lá a gente encontrou o decreto sendo respeitado, a gente encontrou as pessoas de fato fazendo o isolamento como se deve, ficando em casa. Mas na Orla é diferente, a gente, como eu falei, constatamos isso, a gente constatou isso a semana inteira e hoje não é diferente. O que a gente pede, né, é que as pessoas consigam, né, fazer uma observação em relação a isso, porque a gente está no momento mais crítico da pandemia. A gente deveria estar segurando, ficando em casa mais tempo, justamente para nas próximas semanas ver os números da Covid descerem, diminuírem aqui no estado. Ontem a gente falou um pouco aqui sobre a ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria. A fila tinha diminuído, ainda bem, era uma notícia boa, mas a gente também disse que essa informação que veio da Secretaria de Saúde aqui a informação da Secretaria de Saúde é que isso não se deve à redução no número de casos ainda. A gente não tem efetivamente um retorno desse decreto que restringiu a circulação. E se a gente continuar vendo o que a gente está vendo aqui hoje, vai ficar bastante difícil de ver a pandemia, a gente ter uma situação melhor e menos casos da Covid-19 aqui no nosso estado. Linda, a gente volta com você. Uma pena, gente, ver essas imagens aí ao vivo que a nossa equipe está mostrando agora para você, né? Porque segundo essa determinação, esse último decreto que está valendo até o domingo, ou seja, até depois de amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a orla da capital, né, não deveria estar sendo usada para nada. Prática de atividade, lazer, passeio para absolutamente nada. E a gente está vendo aí as imagens. Fica até difícil porque com a quantidade de gente, para a quantidade de pessoas que estão, policiais, agentes, enfim, que estão fazendo a fiscalização, é muito injusto. Não dá para conter tanta gente. Aí o que é que leva em consideração? Precisa aumentar a fiscalização? É claro que precisa. Se continuar desse jeito, se continuarem as mesmas determinações, tem que ter fiscalização, senão de nada adianta. Agora, pelo amor de Deus, mais do que fiscalização, eu acho que tem que ter sabedoria, né? Responsabilidade da população. Será que esse povo não está vendo o que é que está acontecendo? Será que esse povo não está tendo noção da quantidade de casos que estão sendo registrados, de mortes que estão sendo computadas, famílias chorando, né? A perda de um parente, de um pai, de uma mãe, de um avô, de um amigo querido. Esse pessoal não está vendo isso não, gente? Pelo amor de Deus. Esse pessoal não está vendo que o setor produtivo está fechado praticamente uma semana, empregos sendo perdidos, empreendedores com a mão na cabeça sem saber o que fazer para pagar as contas, para pagar as dívidas, para pagar tudo o que precisa, né? Para manter o negócio em pé por conta dos decretos
que vem como consequência dos números de casos, que vem como consequência da irresponsabilidade da população. Não é possível. Esse povo, eu acho que está vivendo em outro planeta que não é no nosso. Porque, pelo amor de Deus, é muita falta de empatia, é muita falta de responsabilidade. Olha, me desculpe, viu, mas é da gente ficar aqui revoltado mesmo, porque a própria população prejudica outra parcela da população que quer fazer as coisas direito, que quer conter a pandemia, que quer também ajudar, mas não tem como, porque enquanto tem uma parte que está se fazendo da cruz à espada, gente, fazendo, né, vários sacrifícios para poder fechar o negócio ou para poder se adaptar ali a realidade dos decretos, tem uma outra parcela que está assim, ó, passeando, descumprindo. E aí? Para quem a gente manda a conta, né? Quero sua participação, hein? Nossa interação tá lá no nosso Instagram, também tem o nosso WhatsApp no QR Code. Você se comunica comigo, dá a sua opinião, deixa aqui também a sua mensagem para a gente refletir juntos, para ver se o povo acorda, né? Porque eu acho que tá todo mundo dormindo. Não é possível. Enquanto isso aqui, a gente vai computando, vai trazendo os dados. A gente começa com um dado positivo, que a Paraíba zerou a fila de espera por leitos de UTI hoje. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelos dados da Secretaria de Saúde do Estado. No caso da enfermaria, ainda 7 pessoas aguardam por leitos, sendo 3 só aqui na região metropolitana de João Pessoa. 29 mortes foram registradas. Anote aí, 29 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Foram registrados também 1.227 novos casos de infecções. Ou seja, não dá para a gente aceitar aquilo ali. Porque se uma parcela tem que respeitar os decretos, todo mundo tem que respeitar também. Não dá para uns fazerem a sua parte, se sacrificarem e outros continuarem sendo irresponsáveis da forma que a gente viu ali ao vivo. É revoltante. Vamos aqui para os dados nas telas. A gente começa com a ocupação, a taxa de ocupação de leitos UTI Covid, que no estado da Paraíba está em 84%. Região metropolitana de João Pessoa, Grande João Pessoa, nós temos uma taxa de 89%. Em Campina Grande, esse número vai para 73%, né? Região de Campina Grande, que está numa situação, vamos dizer assim, um pouco melhor com relação às outras regiões. E no sertão, onde está ali a situação mais delicada, a taxa de ocupação de leitos chega a 90%, segundo a Secretaria de Saúde. Os dados totais, com esses últimos computados aí, nas últimas 24 horas, a Paraíba chega a 261.711 casos confirmados da Covid-19. Número de casos recuperados, nós temos 186.259 e 5.820 mortes que foram registradas aqui no estado desde o início da pandemia pela Covid. Em João Pessoa e Campina Grande, nós temos aqui os detalhes das duas maiores cidades do estado. Na capital, são 70.827 casos agora, 1.979 mortes registradas. E em Campina Grande, número de casos, 23.943 e número de mortes, 682. Nós temos também as informações aqui da cobertura vacinal, né? Falando sobre as vacinas, aí a situação da vacina aqui em todo o estado. Nós temos aqui o número de fevereiro. Em fevereiro, 107.906 paraibanos tomaram a primeira dose da vacina. A segunda dose foi tomada por 32.881 paraibanos, isso no mês de fevereiro, tá? Aí no mês de março, que acabou essa semana, nós temos aqui, ó, a primeira dose foi tomada por 305.333 paraibanos no mês de março e a segunda dose foi tomada por 61.663. Ou seja, total de vacinados, juntando fevereiro e março, nós temos aqui, primeira dose já foi tomada por 413.239 pessoas aqui na Paraíba e a segunda dose já foi tomada por 94.544 pessoas. Tá aqui os últimos dados atualizados pela Secretaria de Saúde aqui do estado, para você ter uma noção do que está acontecendo com relação à pandemia aqui na Paraíba. Falando ainda em vacinação,
Vamos saber como é que vai ser a vacinação em Campinas.